5. Marcos capítulo 5, diz assim a palavra do Senhor: E chegaram ao outro lado do mar, a província dos Gadarenos, e saindo ele do barco, lhe saiu logo ao seu encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo, o qual tinha a sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias o podia alguém prender, porque, tendo sido muitas vezes presos com grilhões e cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém o podia amansar. E andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros, e ferindo-se com pedras. Quando viu Jesus ao longe, correu e adorou-o. E clamando com grande voz disse: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque lhe dizia: Sai deste homem, espírito imundo. E perguntou-lhe: Qual é o teu nome? E lhe respondeu dizendo: Legião é o meu nome, porque somos muito. E rogava-lhe muito que os não enviasse para fora daquela província. E andava ali pastando no monte uma grande manada de porcos. E todos aqueles demônios lhe rogaram dizendo: Manda-nos para aqueles porcos, para que entremos neles. E Jesus logo lhe permitiu, e saindo aqueles espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada se precipitou por um despenhadeiro no mar, e eram quase 2.000, e afogaram-se no mar. E os que apacentavam os porcos fugiram, e o anunciaram na cidade e nos campos, e saíram a ver o que era aquilo que tinha acontecido. E foram ter com Jesus, e viram o endemoniado, o que tivera a legião, assentado, vestido e em perfeito juízo, e temeram. E os que aquilo tinham visto, contaram-lhe o que acontecera ao endemoniado, e acerca dos porcos, e começaram a rogar-lhe que saísse dos seus termos. E entrando ele no barco, rogava-lhe o que for endemoniado, que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas disse: Vai para a tua casa, para os teus, anuncia-lhes com grandes coisas o Senhor te fez, e como teve misericórdia de ti. E ele foi e começou a anunciar em Decápolis com grandes coisas Jesus lhe fizera, e todos se maravilharam. Amém? Podeis tomar assento. Essa passagem bíblica fala sobre a vida de um homem gadareno que vivia escravo da vontade dos espíritos malignos. Jesus, ele estava do outro lado do mar da Galileia. Ele reúne os seus discípulos e diz: Vamos para o outro lado. E eles entram no barco, e ali no meio do mar uma grande tempestade toma conta de todos eles, e Jesus ali estava dormindo, porque já era muito tarde, estava avançando a noite. Então eles estavam indo para o outro lado, já muito tarde, e se aproximando a noite. E todos nós sabemos desse milagre que Jesus estende as suas mãos e ordena que a tempestade ela cesse. E Jesus, chegando ao outro lado, logo sai um homem que vivia nos sepulcros, um homem que vivia atormentado, um homem que era possuído por espíritos imundos, e vai até Jesus. E ali a palavra diz que, ao se aproximar de Jesus, ele o adorou. E Jesus começa então
a travar com aquele homem uma libertação. Ao olhar para aquele homem, Jesus viu que era um escravo do demônio. Um homem que vivia pelos sepulcros, um homem que vivia sujo, um homem que à noite gritava os gritos de horrores, um homem que se machucava seu próprio corpo nas pedras e com pedras. Este homem estava perdido. Versículo 3 diz assim: o que tinha sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias o podiam alguém prender. Um homem que vivia em sepulcros, um homem que não tinha liberdade, era totalmente controlado por demônios, não fazia o que queria, e sim o que os demônios o quisessem que ele fizesse. Os demônios o controlavam, não se deixava ser amansado por ninguém, porém era subjugado por demônios. Ele obedecia aos demônios. Desequilíbrio mental, possesso. A entidade agia nele e através dele. Era um homem que os demônios agiam na vida dele e através dele. Ele trazia terror a todos os moradores daquela região. Ele não tinha mais pureza. Os demônios exigiam que vivesse nos piores lugares, sepulcros, sujos, nojentos. A palavra diz que não tinha descanso, andava de dia e de noite. Era um homem atormentado, um homem que não tinha descanso, não tinha amor próprio, feria-se nas pedras, num processo de morte, estava sempre ferido, sempre mal cheiroso, sempre maltrapilho, e muitas vezes nu. Era um homem atormentado. Quando Jesus pergunta o seu nome, qual é o seu nome? É um homem sem identidade. Ele responde com um número. Ele responde, era um homem anônimo, sem identidade, sem linhagem, não tinha títulos, não tinha prestígio. E quando Jesus pergunta, qual é o teu nome? Ele responde, legião, porque somos muitos. Uma legião, no exército romano, são 6.000 homens. É uma divisão dos soldados do exército de Roma, simbolizando 6.000 homens. Aquele homem estava dizendo, há dentro de mim pelo menos 6.000 demônios. Um homem atormentado, não tinha descanso, não tinha amor próprio, feria-se nas pedras, num processo de morte, não tinha identidade, seu nome era Legião. O inimigo que o dominava roubou a paz, só vivia furioso, sem pudor, despido. O inimigo transforma o homem em monstro. Quando nós, sem nos apercebermos, nós vamos dando lugar aos demônios, vamos obedecendo às suas vozes, vamos fazendo tudo aquilo que ele vai nos pedindo, vamos pensando que estamos livres. É muito interessante as pessoas falarem hoje, eu sou livre. Olha, eu faço o que eu quero. Eu faço isso porque eu sou livre. Quantas vezes as pessoas nos perguntam, olha, você vai à igreja, você bebe, você fuma, a igreja não deixa você fumar, a igreja não deixa você beber. Nós podemos tudo, mas nós temos liberdade e o poder de dizer, eu não preciso, eu não quero, eu não uso, eu não preciso. E esse homem, ele era um homem escravo, ele não fazia isto porque ele queria. Ele estava fazendo essas coisas porque os demônios os impulsionavam a fazer. E ninguém conseguia segurá-lo. Ninguém conseguia pôr algemas nele, correntes.
tudo com uma força demoníaca, ele quebrava. Se alguém já viu uma pessoa possessa, eu já vi uma mulher muito fraquinha, pequena, mas quando o inimigo tomava aquela mulher, ela na igreja, ela derrubava bancos, derrubava obreiros, mas até que chega um homem de Deus e diz: sai dela. Não é por força, é pelo poder do Espírito Santo de Deus. Ninguém podia segurar aquele homem. Jesus não usou de força. Jesus usou da sua palavra, do seu amor. Jesus mostrava o seu amor. Enfrenta a tempestade. Jesus mostra o seu amor, ele enfrenta a tempestade da noite. Porque Jesus diz: vamos para o outro lado. Muitas vezes nós pensamos: olha, está tão bom aqui, já há uma multidão aqui. Jesus poderia pensar: olha, aqui eu estou alcançando o objetivo, já tem uma multidão. Mas o Evangelho é pessoal. O Evangelho é pessoa por pessoa. O Evangelho não é multidão. Jesus, ele fala diretamente com uma pessoa. Ele fala ao teu coração. O Espírito de Deus, no meio de uma multidão, ele fala: é com você que eu estou falando. É com você que eu estou falando. Eu lembro de uma passagem que Deus falou claramente comigo. Eu estava em uma igreja com mais de 1000 pessoas. Mais de 1000 pessoas. Estava sentado nos últimos bancos e eu dizia à minha falecida esposa: eu não quero mais me envolver com igreja. Olha, eu estou ferido com a igreja, mas eu não posso deixar de servir Jesus. Então eu quero ir num lugar, chegar, que ninguém venha me notar. Eu não quero ser reconhecido por ninguém. E eu vou sentar nos últimos lugares. E vou procurar uma igreja grande, para que ninguém me veja, nem saiba quem eu sou. Eu serei um anônimo no meio daquela multidão. E naquela noite, o pastor, ele vem dar o seu testemunho e ele diz: olha, eu prometi para mim mesmo que eu não iria dar mais meu testemunho. Mas nesta noite, o Espírito de Deus está me impulsionando a contar novamente o meu testemunho. E ele começa a contar o seu testemunho, como ele tinha começado o seu ministério. E ele diz uma palavra, falando à igreja, sem saber para quem estava falando. Ele diz: eu estou falando com você. Com você. Você quer uma igreja séria? Seja você esta igreja séria. E ele diz: eu gostaria muito que você continuasse aqui, mas aqui não é o teu lugar. Eu tenho algo muito grande para você. É individual. O Espírito Santo, ele sabe o que você está passando. O Espírito Santo sabe a sua oração. O Espírito Santo sabe o que você precisa ouvir. E ele vai falar com você esta manhã. É uma manhã de libertação. Muitas vezes você tem falado: eu sou livre. Mas quando você faz uma análise, você diz: eu sou um escravo. Eu sou um escravo. Eu estou sendo escravizado. Este homem, talvez ele deixou a sua família. Ele não saiu da sua casa sujo. Ele não saiu da sua casa nu. Ele tinha uma casa, ele tinha uma família. Mas a sua rebeldia, a sua teimosia, tirou ele do seio familiar. E levou ele para ser um errante na cidade. E o diabo vai lançando de abismo a abismos. Talvez ele chegou lá muito cheiroso, perfumado, livre, dono de si mesmo. Eu tomei minha decisão, eu sou um homem livre. E mal ele podia entender que cada dia que passava, ele se tornava mais escravo. Mais escravo. O inimigo que o dominava roubou a paz. Só vivia furioso, sem pudor, despido. O inimigo transforma o homem em um monstro. Tinha 6.000 demônios dentro dele, mas vivia na solidão.
Há uma palavra que eu gosto muito. Às vezes nós estamos no meio de uma multidão e estamos nos sentindo só. Às vezes o inimigo, ele fala com você tantas vezes, mas ele te deixa só. Há um vazio dentro de você. E tudo que ele te leva é para suprir esse vazio. O homem, ele tem um vazio dentro dele. E só se preenche com o Espírito Santo de Deus. Nada preenche esse vazio que você sente. Não é a bebida, não é a comida, não é os shows, não é dinheiro, não é carros, nada. Eu vejo muitas pessoas correndo de um lado para o outro, tentando preencher um vazio. Dentro desse homem havia uma legião, 6.000 demônios, mas ele vivia só, andando de dia e de noite, com uma dor insuportável. Sabe quando a pessoa se fere? Quando ela tem uma dor. Hoje as síndromes diabólicas se trata com psicólogos, com psiquiatras, mas o fundamento é espiritual. A pessoa se fere, a pessoa se corta, a pessoa se joga na pedra, a pessoa se joga no fogo. Tudo isso nós paramos de entender que por trás de vícios e por trás de doenças há um espírito maligno. Há um espírito maligno. Quando repreendemos o espírito, quando ele não tem mais poder, ele perde a sua força, aquela pessoa é curada, aquela pessoa é liberta. Então Jesus mostra o seu amor, ele enfrenta a tempestade, à noite, para libertar uma alma. O que Jesus fez por uma alma. Outra passagem que me leva a esse entendimento é Filipe. Filipe estava evangelizando uma cidade e havia uma multidão. E o Espírito chega para ele e diz: Filipe, desce ao deserto. Lá tem um homem que precisa de entendimento. Filipe talvez poderia pensar como nós, mas olha o que eu consegui, olha o que eu tenho, olha o que eu já tenho feito. Filipe obedece à voz do Espírito e vai ao deserto. E lá encontra o eunuco, lendo o livro de Isaías. E Filipe pergunta: você entende o que lê? Não, não entendo. Não há quem me explique. Aquele homem tinha se tornado um religioso, escravo da religião. A nossa região todinha está se tornando escrava da idolatria. Por todos os lugares que você vai, a nossa região está sendo asfaltado, está sendo feito algo para a idolatria. Todos os lugares te levarão a uma idolatria. Altos investimentos. Eu votei num senador que eu me arrependi em votar nele, porque ele é um que está buscando esse dinheiro para a idolatria. Nós temos que buscar em Deus a libertação. Jesus se importa com este homem perturbado. Quem era este homem? Estrangeiro, possesso, ferido, insano, nu, violento, morando em sepulcros. Jesus mostra que o homem que ainda é caído e desprezado, ferido, vale muito, tem muito valor. Jesus mostra que este homem, ele tinha algo precioso. E ao encontrar-se com Jesus, Jesus restaura o homem escravo do diabo. Versículo de número 15. E foram ter com Jesus, e viram o endemoniado, o que tivera a legião, assentado, vestido, em perfeito juízo, e temeram. Olha a transformação que houve na vida deste homem. Quando foram falar com Jesus, quem é que estava ao lado de Jesus assentado? O homem que não tinha parada. Há pessoas inquietas, vai para um lado, vai para o outro, não consegue parar, não consegue ouvir uma palavra. É demônios. Pessoas inquietas, não param em lugar nenhum.
não conseguem parar, não conseguem ouvir. E a libertação trouxe o quê? E foram ter com Jesus e viram endemoniado o que tivera a legião, assentado, vestido, em perfeito juízo, e temeram. Vestido, reintegração social e moral, ordeiro e calmo. No versículo 19, vai relatar este homem que não tinha família, este homem que largou tudo, que largou todos, ele quer estar com Jesus. Sabe, muitas vezes as pessoas pensam que servir a Jesus é se tornar um pastor, é se tornar um levita. Muitas vezes as pessoas pensam, olha, eu quero servir Jesus, e para servir Jesus, o que ele pensa? Eu tenho que largar tudo para estar na igreja. E Jesus disse para esse homem, você não vai me seguir. Esse homem poderia se sentir desprezado quando Jesus disse, não, você não vai me seguir. Muitas vezes nós falamos, Jesus tinha 12 discípulos, mas os estudiosos dizem que mais de 500 pessoas andavam ao redor de Jesus. Muitas pessoas financiavam o ministério de Jesus. Nada se faz sem dinheiro. É interessante como as pessoas pensam, como faz a igreja, como leva a palavra, como escreve livro, tem que ter dinheiro. Jesus não saía sem dinheiro. Havia mulheres que financiavam o seu ministério. Havia muita gente para comer, havia muita gente para viajar, se alojar, comprar coisas. Então o ministério de Jesus tinha em torno dele mais de 500 pessoas. E a Bíblia diz que algumas mulheres financiavam Jesus. Financiavam Jesus. Mas Jesus agora chega para esse homem e diz, não, você não vai estar comigo. Muitas vezes nós queremos pregar um evangelho e falar para a pessoa, olha, vem para a minha igreja é a melhor, a minha igreja, claro, eu acredito na igreja que eu sirvo, eu acredito na igreja que eu estou, mas eu acredito na libertação do reino, trabalhar para o reino, fazer a obra para o reino. É isso que nós temos que nos envolver, no reino de Deus. E esse homem, ele faz um pedido, e começaram a rogar-lhe que saísse dos seus termos, os moradores da cidade. E entrando ele no barco, rogava-lhe o que for endemoniado, que o deixasse sair com ele. Deixa eu ir com você. Quando Jesus entra no barco, aquele homem que havia sido possesso por 6 legiões de demônios, ele faz um pedido para Jesus, deixa eu ir junto com você. E Jesus disse, não, volta para a sua casa, vai ali na sua casa. Versículo 19, Jesus porém não lhe permitiu, mas disse, vai para a tua casa, para os teus, anuncia-lhes com grandes coisas o Senhor te fez, e como teve misericórdia de ti. Este homem, ele deixou de ser um problema familiar e se tornou uma bênção para a família. Quando Jesus te encontra, você deixa de ser um problema familiar. Quando Jesus te liberta, você deixa de ser a contenda familiar. Quando Jesus entra na tua vida, você deixa de ser aquele que traz contendas familiares, brigas, porque esse homem saiu e foi morar nos sepulcros. Ele não aguentava a sua família, ou a sua família não lhe aguentava. Era um homem que vivia em contendas, consigo mesmo e com as demais pessoas. Quando estamos em contendas, atrás de toda contenda há demônios. Eu tenho a minha razão. Não é o cristianismo. O cristianismo diz, perdoa. Seguir a Jesus, perdoa, libera. Tem pessoas que você não vai trazer ao seu convívio, mas libera, perdoa. Não alimenta mágoa, não alimenta rancor. Esse homem então lhe pede, olha, eu quero te seguir.
E Jesus disse: vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes com grandes coisas o Senhor te fez, e como teve misericórdia de ti. Como Deus é misericordioso. Nós temos que entender a palavra misericórdia. A misericórdia é: eu devo, mas Deus não vai me cobrar. Quando Deus tem misericórdia de você, você deve muito, mas Ele não vai te cobrar. Isso é misericórdia, é perdão, é liberação. Pelos meus pecados, eu deveria padecer, eu deveria morrer, porque o salário do pecado é a morte. E Jesus vem com misericórdia e diz: os teus pecados eu não me lembro mais. Passe uma borracha, limpa o teu passado, se esquece do teu passado. Ele agora, que era um problema familiar, ele vai ser uma bênção familiar. Ele vai falar de Jesus. Ele vai falar das bênçãos que ele recebeu, das misericórdias de Deus. E ele começou a anunciar em Decápolis. Decápolis significa 10 cidades. Ele se torna um missionário nas 10 cidades próximas. Ele ficou em Decápolis, nas 10 cidades, falando do amor de Jesus. Quando você é um caído, é um derrotado, e Jesus te levanta, a tua própria vida é testemunho. Eu gosto muito quando as pessoas olham para mim, meus amigos antigos, e dizem: Gerson, você mudou muito. Eu digo: graças a Deus, eu estou sendo um testemunho. Eu era um caído, eu era um derrotado, eu era um briguento, e hoje eu escuto: Gerson, você mudou muito. E toda a honra e toda a glória para o Senhor. Era isso que este homem, ele representava naquelas 10 cidades. Todos tinham ouvido falar dele. Agora, quando olhavam para ele, testemunhavam, a vida dele testemunhava do poder de Jesus, da libertação. Como o diabo derruba um homem, aprisiona um homem, e como o Senhor liberta. A transformação. Antes, um anunciador de morte. Esse homem andava de dia e de noite, com gritos horríveis. O povo tinha medo dele, fugia dele. Ele era um anunciador de mortes. E hoje era um anunciador de vidas. Jesus transforma um anunciador de mortes, de contendas, de intrigas, de imundície, em um anunciador de vida. Essa é a transformação que Jesus traz para cada um de nós. 2 acontecimentos aconteceram nesta cidade. 2 coisas aconteceram aos gadarenos. 2 coisas. E essas 2 coisas continuam acontecendo até aos nossos dias. Até os nossos dias. Um povo, quando viu a transformação daquele homem caído, disse para Jesus: vai embora daqui. Sabe o que muitas pessoas fazem? Nós não queremos igreja nesse lugar. Nós não queremos igreja. Só eu sei o quanto eu sofri para estar aqui como igreja. Só eu sei quantos se levantaram para que não houvesse igreja aqui. Muitas vezes vocês nos vê alegre pelo domingo de manhã, mas não sabem as lutas que nós enfrentamos. As lutas para manter a igreja, ouvir o que nós ouvimos. Muitos dizem: sai. Nós não queremos esse Jesus aqui. Os gadarenos, eles começam a falar para Jesus: saia da nossa cidade. Saia da nossa cidade. Mas aquele gadareno diz: fica. Fica comigo. Essa decisão
é você quem toma. Ou você diz para Jesus: não quero. Tenho visto o teu poder. Tenho visto pessoas transformadas. Tenho visto pessoas libertas. Tenho visto famílias abençoadas. Tenho visto. Os meus olhos veem. Eu vi esse homem, era sujo. Esse homem era horroroso. Vivia nas cavernas, vivia nos sepulcros. O encontro com Jesus mudou a vida dele. Você pode dizer: eu não quero. Jesus nos ensina algo. Quando você vai a um lugar, anunciar a minha palavra, se alguém não receber, sacode o pó das tuas vestes, porque até o pó é maldito. Quando você anuncia boas novas, você está dando a estas pessoas a oportunidade de uma grande mudança. Mas ela, na sua vaidade, na sua arrogância, permitindo que o diabo tome decisões por ela, e não pela sua necessidade. Ela diz: sai de perto de mim, saia da minha casa. Eu não quero esse Jesus que você me traz. Eu não quero servir esse Jesus. Foi isso que os gadarenos comerciantes fizeram. Olha, você vai atrapalhar os nossos negócios. Sabe por que a idolatria, ela avança em nosso país? Porque os comerciantes da fé não querem Jesus de verdade. Porque os comerciantes da fé não querem um Jesus que cura, liberta, transforma. Eles querem você dependente de imagens de esculturas, amedrontado por espíritos imundos. Ah, se eu não obedecê-los, eles vão tirar meu filho. Ah, se eu não obedecê-los, eles vão me matar. Se eu não obedecê-los, eles vão tirar os meus bens. Diga não para eles, e sim para Jesus. Jesus quer mudar a tua história. Jesus quer mudar a tua vida. Quantos anos você vem em uma família destroçada? Quantos anos você vem acompanhando as matanças que o diabo faz na tua família? Esse moço, esse homem, Jesus dá uma palavra para ele agora: volte para a sua família. Você será exemplo. Não porque você vai pegar uma Bíblia e ser pastor. Não porque você vai sair agora e vai ficar dentro de uma igreja 24 horas. Não se prega o evangelho em cima do altar. Não é em cima do altar que se prega. Aqui, até eu prego, que sou um dos menores. Mas se prega no dia a dia. Quando você passa pelas ruas e ninguém pode apontar o dedo para você. E tem que, até o teu inimigo tem que reconhecer: é um homem de Deus. É um homem de Deus. É um homem que serve a Deus. É um homem liberto. Então, há duas decisões: ser liberto por Jesus ou mandar ele embora. O povo de Gadara e as demais 9 cidades não terão desculpas. Eu sempre digo, essa igreja, neste lugar, ela será testemunha de muitas pessoas que passam aqui pela frente e viram as costas. Será testemunha de muitas pessoas que vão atrás de idolatria longe daqui, gastam dinheiros e dinheiros, mas rejeitam Jesus verdadeiro. Essa igreja será testemunha. Não poderão chegar no último dia e falar: eu não te conheci. Jesus vai te dizer: eu coloquei uma igreja segundo a minha vontade do lado da tua casa. Do lado da tua casa. Eu tenho essa certeza. O povo de Gadara e as demais 9 cidades não terão desculpas. Jesus enviou um missionário para a sua família. E ele expandiu para mais 9 cidades em redor.
Sua alma não tem preço. Foi pago um alto valor. Você pensa que é livre. Eu bebo quanto eu quero. Não, você bebe quantas garrafas o diabo determina que você bebe. Eu como o que quero. Não, você come aquilo que o inimigo força você comer, pelas enfermidades que ele trouxe ao teu coração. O diabo vai nos amarrando. Eu brigo porque comigo ninguém pode. Não pode, não é com você. É com o diabo que está levando você a contendas, a intrigas e a tantas coisas. É um dia de libertação. É um dia de realmente ser livre. É um dia de realmente deixar essa vida que nós pensamos que somos livres. Esse endemoniado, ele ria quando ele quebrava as correntes. E dentro dele mesmo ele dizia: eu sou livre, ninguém me prende. Mas os demônios dentro dele disse: você é meu escravo, porque você faz o que eu quero. Seja livre em Jesus. Não tenha medo de demônios. Não tenha medo de largar o vício. Eu não consigo largar esse vício. Eu tudo posso em Deus que me fortalece. Eu lembro de um pastor que ele deu uma palavra, eu guardo até hoje. Atrás de cada garrafa tem um demônio. Atrás de cada cigarro, seja de fumo ou de maconha, há um demônio. Ele te escraviza, ele te prende, ele te amarra. Atrás de tantas coisas que nós pensamos ser liberdade, há uma amarra satânica. E Jesus, ele te promete isso: eu vim para que tenha vida, e vida em abundância. É para isso que Jesus morreu na cruz do Calvário. Esse moço, aquela cidade pagou um preço muito alto, porque aqueles demônios, eles têm que ocupar um espaço. Os demônios ocupam espaço. Aprenda isso. Não brinque de ser crente. Não brinque de buscar a Jesus de vez em quando. Eu vou à igreja, vou receber uma palavra, serei limpo. Volta para o mesmo chiqueiro. Quando volta para o mesmo chiqueiro, a palavra diz que volta 7 demônios a mais. Porque eles perceberam que você está decidindo. E eles vão vir em uma quantidade para impedir que você decida por Jesus. Eles vão te parar. Se tinha 1, vai ter 7. Se tem 7, virá 14. E vai multiplicando. Esse homem viveu anos e anos ali, sepulcros, vida de terror, sujo, imundo. Lembra de uma coisa: ele tinha família. Lembra de uma coisa: ele tinha pai, ele tinha mãe, ele tinha irmãos, ele tinha tios. Mas ele, pelos demônios que foram entrando nele, se afastou de todos. Vaidade, arrogância, ódio, rancor, tudo isso vai entrando dentro do homem, e vai dominando, e vai jogando ele cada dia pior. Sepulcros, perdendo a roupa que tinha. Eu lembro de uma reportagem na Cracolândia. Foi uma reportagem de televisão e filmou o povo que estava lá. Passou, olha o povo que está aqui. E eu lembro que logo após a reportagem, começou-se uma procura por um chefe de cozinha. E veio a família, aquela reportagem dizendo: ele é nosso parente, ele é um bom profissional, ele é um chefe de cozinha, olha, reconhecido. Mas estava onde? Na sarjeta. Na sarjeta. O filho pródigo, quando o pai recebe ele em casa, o pai não falou: olha, meu filho voltou. O pai disse: meu filho estava morto e ressuscitou. Quando nós nascemos para Jesus,
nós estamos ressuscitando para a vida. É uma manhã de decisão. Fazer como todos os gadarenos. Não quero Jesus. Não quero ouvir essa palavra. Vou continuar com os demônios. Ou tomar uma decisão. Jesus, me deixe aí com você. E Jesus disse, olha, eu vou te usar. A partir de agora, eu vou te usar. Você será uma nova vida, você será um novo homem. A cidade precisa de você. A tua família precisa de você. A tua família precisa de um homem mudado e transformado. Aquele homem violento, aquele homem sujo, aquele homem viciado, ficou para trás. Jesus levanta agora um grande missionário. E ser missionário é ser testemunha daquilo que Jesus faz. Essa é uma manhã de decisão. Libertação ou escravidão? Qual é a tua decisão? Qual é a tua decisão? Se coloque de pé. Fale com Jesus nessa manhã. Talvez você pensa que é livre, porque você pode tomar quantas bebidas você quiser. Infelizmente você é escravo do vício. Você pensa que é livre porque você pode fumar as melhores marcas de cigarro, os melhores uísques. Não, você está sendo escravo do vício. Você está sendo escravo do vício. É uma manhã de libertação. É uma manhã de rejeitar as oferendas de Satanás. Pensamentos contrários. Quantas pessoas se dizem livres, e ao olhar, fazer uma análise, nós falamos, não é livre. Senhor, tira as escamas. Essa pessoa está escrava disso. Senhor, nos liberta nessa manhã. Senhor, que nós possamos tomar uma decisão nessa manhã, não igual a dos gadarenos, que por medo de perder os bens, eles não olharam para o homem que foi liberto, eles olharam para os porcos que se lançaram no mar. E a palavra diz, tu vales muito mais do que porcos, do que passarinhos. Tu vale muito mais do que o mundo inteiro. Muito mais. Buscai o reino de Deus e as demais coisas vos serão acrescentadas. Quando você busca o reino de Deus, Deus vai acrescentando tudo aquilo que você buscava e que te escravizava. Mas agora você, como homem livre, você governa. Eu posso todas as coisas em Deus que me fortalece. Senhor meu Pai, Senhor, temos lutado com espíritos malignos que vão se apoderando das nossas decisões, da nossa casa, da nossa família, muitas vezes por medo, outras por devoção, outras por idolatria. Mas Senhor, nesta manhã, diante da Tua presença, do Teu Espírito, Senhor, eu clamo, Jesus, Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Me tira desse lamaçal, me tira desta maldição hereditária, me tira deste mal. Clame ao Senhor nesta manhã. Jesus deixou uma multidão por causa de um clamor, por causa de um homem. Ele enfrentou as tempestades, os obstáculos. Talvez você pense que há um obstáculo que Jesus não possa superar. Não importa quais são os obstáculos que o inimigo colocou. Jesus rompe. Jesus dá ordem para que pare. Jesus dá ordem para que saia. Esta manhã, faça uma decisão correta. Eu aceito Jesus como meu único e suficiente Salvador. Eu rejeito aos impérios malignos, eu rejeito aos espíritos contrários, eu rejeito as legiões, eu rejeito aos deuses dos meus pais, eu rejeito a idolatria, eu rejeito a mentira. Senhor, eu te recebo como meu único e suficiente Salvador. Aleluias! Receba a libertação.
O Senhor te liberta nesta manhã dos vícios. O Senhor te liberta da prostituição, do engano, da mentira, da falsidade, da idolatria. Receba em nome de Jesus. Espíritos imundos, saiam e não voltem mais. Em nome de Jesus. Quantos podem aplaudir o Senhor?